É muito caro, tudo isso que a gente vem falando, né? E agora, eu tava vindo no Uber e tinha um rapaz que falou assim, olha, eu ouvi esse Renan Santos aí hoje na CBN e tudo mais, ele tem umas ideias boas, umas ideias boas sobre a parte de agronegócio aqui do Paraná, né? Uma visão. E aí eu falei assim, o que eu pergunto pra ele? Ele falou assim, pergunta pra ele o que ele acha, né, do agronegócio aqui no Brasil e comparado com os outros lugares, o que teria que levar daqui do Paraná, né, daqui do Paraná para fora, para os outros estados? Olha, o Paraná tem algumas coisas que são exemplos nacionais. Não só o Paraná, a agricultura do sul do Brasil tem algumas características bacanas. Por exemplo, o associativismo, ou o cooperativismo. O cooperativismo no sul é um negócio muito poderoso. E se tem uma coisa que eu gostaria de levar para o Nordeste, seria isso. As cooperativas, famílias de pequenos e médios proprietários que trabalham em conjunto, juntam a produção, vendem aquilo num lote só. Aí você consegue ter um só trabalho de logística, os caminhões que fornecem que trabalham com a cooperativa, o trabalho com o cliente. Isso é tudo muito bom, muito inteligente. A obtenção de crédito, por exemplo. Né? Você consegue racionalizar, inclusive, os gastos. Isso é uma cultura que precisa se expandir e precisa ser levada, e eu volto claro, especialmente para o Nordeste. Inclusive, uma parte disso foi via os gaúchos que foram lá para o oeste da Bahia. Tem muito gaúcho no oeste da Bahia e levou isso. Um problema que tem aqui na agricultura do Paraná é o problema logístico. Né? Para escoar a produção, vocês têm uma ferrovia. Mas, tirando isso, essa rodovia horrorosa que vocês têm que vai até Paranaguá, que é horrorosa. Como é que pode, assim, uma produção gigantesca? Se eu não me engano, é o segundo ou a primeira área, vamos dizer, mais produtiva do mundo em termos de metro quadrado para produção de agricultura do mundo. E escoando toda essa produção numa rodovia vagabunda que o cara tem que se desviar do buraco, que tem acidente de caminhão. Isso não faz nenhum sentido. Porque assim, não adianta nada você ser altamente produtivo por quilômetro quadrado, por hectare, como acontece aqui, se no fim do dia tem um gargalo que é logístico, os caminhões passando numa rodovia de mão única. Né? Isso, assim, no estado como o Pará precisava ter super rodovias para você escoar pro porto, as ferrovias tinham que ser rápidas e ampliadas. Esse tipo de trabalho tinha que ser meio óbvio. E o outro problema pro agro do Paraná é o problema fronteiriço que eles têm com essa questão de invasões indígenas na região de Guaíra, região da fronteira mesmo com o Paraguai. Você perder uma propriedade e não conseguir trabalhar porque um índio paraguaio invadiu, isso é piada. E assim, o governo brasileiro permitir isso, que vem um invasor indígena do Paraguai, que ainda recebe Bolsa Família no Brasil, e aí ele vai lá e invade a terra de um produtor brasileiro. Isso tinha que ser assim, o exército brasileiro tinha que metralhar esses caras. Essa é a verdade. Mas é um invasor, ele invadiu o território nosso. Se o cara invadiu, se fosse nos Estados Unidos, imagina o seguinte, entrou um monte de índio brasileiro e eles foram... propriedade privada. Foram invadir fazendas no Texas. Imagina o que aconteceria com esses caras. Virariam peneira, né? Aqui não. Aqui não, o cara invade e o Estado brasileiro com o STF, não, vamos analisar aí a questão indígena. Que questão indígena? É um paraguaio com um cocar invadindo a terra de um brasileiro. Esse cara tinha que ser basicamente, né, eliminado pelo exército brasileiro. É uma vergonha essa história. Então, esses são pequenos aspectos importantes, mas assim, a agricultura daqui já é muito desenvolvida. O que a gente precisa é não atrapalhar o restante do trabalho. E aí eu deixo um desafio para os produtores paranenses, que é agora como agregar valor nessa cadeia. Como a gente agregar valor pra gente não exportar, por exemplo, o grão bruto. Vamos produzir biocombustível aqui, tá muita gente falando da ideia do biocombustível que vai para além da cana-de-açúcar, né? Tem biocombustível de milho agora que dá para fazer. Então, como agregar mais valor nessa cadeia? Esse é um desafio muito importante para ter, tá? Porque o Paraná é um estado